Este pequeno vídeo é apenas dedicado à função exponencial natural. Esta função tem como base um número especial e normalmente subjacente a designação natural, uma vez que está associada a fenómenos que ocorrem na natureza. Este número representa-se pela letra e designa-se usualmente por número de Neper ou número de Euler, embora não seja unânime a aceitação da origem quanto à sua representação. Este número surge como limite para o qual tende a sucessão 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n cresce indefinidamente. Para termos um pouco a ideia deste comportamento, se recorrermos à calculadora e representarmos a função 1 mais 1 sobre x elevado a x, e pedindo a sua representação gráfica, verificamos que, à medida que x cresce indefinidamente, esta função apresenta um limite e esse limite é o número de Neper. No que diz respeito à exponencial com esta base, se recorrermos à definição geral de função exponencial, verificamos que a nossa função exponencial natural, f de x igual a e elevado a x, tem como base então o número e, e como o número e é maior que 1, esta função é realmente uma função positiva, contínua e crescente. Embora este número e possa parecer estranho, ele deve ser interpretado tal como interpretamos π, ou seja, um número irracional que racionalmente tem um valor aproximado de 2,7, tal como π é aproximadamente considerado como 3,14. Como notação alternativa para a função exponencial, aparece a expressão exp de x, que representa exatamente o mesmo que e elevado a x. Frequentemente, o adjetivo natural não é utilizado e, assim, quando se designa função exponencial sem fazer referência à natural, estamos a falar realmente da função exponencial natural, o que exige que, quando falamos em funções exponenciais de outra base, seja explicitamente feita a referência a que base estamos a falar. Vejamos agora um outro modelo exponencial, mais geral. Y igual a c vezes e elevado a kx. C designa-se por valor inicial, isto porque é o valor da função quando x é igual a zero. A constante k é designada por constante de crescimento ou decaimento. Este modelo tem grande aplicabilidade e com características muito particulares. Se considerarmos valores iniciais positivos, ou seja, que a constante c é maior que zero, temos que se k é positivo, esta função será uma função exponencial crescente, enquanto quando k é negativo, teremos uma função exponencial decrescente. Refira-se ainda que um valor de k negativo equivale à transformação da exponencial passando de uma base para o seu inverso, logo, tipicamente decrescente. Então, por exemplo, se tivermos a exponencial e elevado a menos 2x, isto é elevado a menos 2 elevado a x, isto quer dizer então que a nossa base da exponencial é 1 sobre ao quadrado. E, embora aparentemente fosse uma exponencial de base e verificamos que é uma exponencial de base inferior a 1, ou seja, que representaria uma função exponencial decrescente. Nas máquinas de calcular, o número e aparece ligeiramente escondido, por isso, se nós, no menu usual, carregarmos na tecla Shift e na tecla LN, verificamos que nos aparece e elevado a, e agora é uma questão de escolhermos o expoente que pretendemos. Por exemplo, se escolhermos 1, temos o valor aproximado de e que a máquina nos oferece, com 9 casas decimais. Nas máquinas Texas, o número de Neper aparece também associado à tecla LN, que se encontra do lado esquerdo do teclado numérico. Para terminar, vejamos alguns exemplos. Calcule o valor de x que verifica cada uma das seguintes condições. Então, relativamente à primeira equação, uma vez que 1 pode ser considerado e elevado a zero, esta igualdade só se verifica se 2x menos 1 for igual a zero, neste caso x igual a 1 meio. Quanto à próxima equação, tendo exatamente a mesma interpretação quanto ao número 1, transformando em e elevado a zero, ficamos com na equação 3x mais 6 maior que zero, uma vez que se trata de uma exponencial crescente, o sinal da desigualdade mantém-se, o que nos dá o intervalo aberto de menos 2 a mais infinito. Passando agora à última equação e começando com alguma manipulação algébrica, passando para o primeiro membro todos os termos, decompondo a potência da soma na soma de potências e até mesmo colocando em evidência alguns termos, verificamos que esta pode ser
reduzida a uma equação do segundo grau, efetuando uma mudança de variável. Assim, substituindo e elevado a x por y, obtemos a equação do segundo grau em y, onde, aplicando a fórmula resolvente e voltando a manipular estas expressões, ou seja, desenvolvendo o quadrado do binómio e agora associando os termos semelhantes, verificamos que dentro da raiz quadrada temos um quadrado perfeito e podemos reescrever, o que quer dizer que, simplificando, ficamos com e ao cubo mais e elevado a menos 2, mais ou menos e ao cubo menos e elevado a menos 2. Assim, obtemos as duas soluções, uma que se obtém adicionando as duas parcelas principais que ali estão e a outra subtraindo. Assim, voltando à variável inicial, temos duas pequenas equações, e elevado a x igual a e ao cubo ou e elevado a x igual a e elevado a menos 2, cuja solução se pode obter diretamente ao igualar os expoentes. E assim termina este pequeno vídeo, deixando ao vosso cuidado a resolução de alguns exercícios propostos.